Obrigado, Deus. Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Tu és o Deus que nunca perdeste uma batalha, Pai. Tu és o nosso Jeová, Jireh. Tu és o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. É o Deus de toda sabedoria, de todo poder, de toda glória. Neste momento, Deus, nos colocamos diante de Ti para te pedir, fala conosco, Pai. Tua igreja necessita te ouvir. Fala não aquilo que nós queremos, mas aquilo que necessitamos para a edificação da nossa vida espiritual, para que venhamos ser crentes maduros, cristãos espirituais, homens e mulheres segundo o teu coração. Transforma-nos, Senhor Deus, a cada dia, moldando o nosso caráter, para que venhamos ser a tua imagem, a tua semelhança, para que todos possam ver a tua luz brilhar em cada um de nós. Renova, Senhor Deus, a nossa fé, a nossa esperança. E dai-nos, Senhor Deus, cada dia a alegria de estar presente na tua igreja, de viver essa comunhão santa com os nossos irmãos. Assim, Deus, queremos te ouvir. O nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Usa-me, Senhor. Usa-me. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração seja agradável na tua presença, pois tu és o meu Deus, o meu Senhor, a minha rocha. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Estamos aqui para, mais uma vez, ouvir a palavra de Deus. Neste domingo, dia do Senhor. Que nós possamos, como terra fértil, receber essa palavra nessa noite. Que os corações de cada um de vocês estejam sensíveis para que o Espírito Santo possa ministrar na vida de vocês. O texto que lemos nessa noite, o livro de Eclesiastes, como eu falei, esse livro é escrito por Salomão, rei Salomão, filho de Davi, um homem que buscou de Deus e que pediu a Deus sabedoria. E Deus acrescentou a ele muito mais do que a sua sabedoria. Mas esse homem, ele, durante a sua vida, vivendo em tanta riqueza,
gozar dos privilégios, de tudo aquilo que Deus acrescentou na sua vida. Talvez o homem que teve mais riqueza neste mundo, mas diante de tudo isso, ele chegou a uma conclusão de que sem Deus nada faz sentido. Amém, irmãos? E é sobre esse texto, é sobre esse tema que nós vamos refletir nessa noite. Porque, irmãos, estamos vivendo um tempo de satisfação, estamos vivendo um tempo de apatia. Estamos vivendo, irmãos, uma sociedade que está sofrendo de um vazio muito grande. É uma mistura de enfado, de canseira, de insatisfação. As pessoas, irmãos, elas estão tristes, desesperançosas, desiludidas sim, por tantas promessas feitas, por tantas mentiras, por tantas coisas que prometeram e que não cumpriram. Olha, irmãos, pessoas que têm voltado a sua fé para homens e com isso têm se decepcionado. Os poderosos da terra, irmãos, são mortais. Os poderosos dessa terra, irmãos, eles têm pés de barro. As suas previsões podem fracassar. As suas promessas podem não se cumprir. E o resultado, querido, diante dessa confiança dessas pessoas falhas, que têm pés de barro, diante de tantas promessas não cumpridas por elas, as pessoas não querem mais acreditar em nada. Não acredita mais em nada e nem ninguém. Não estão mais dispostos a tentar de novo, a investir. Elas temem, irmãos, serem novamente decepcionadas. Por isso vive assim, sem entusiasmo, como diz exatamente o texto que nós lemos. Veja o que diz o versículo 2 desse texto. Eu não sei como está escrito aí na sua Bíblia, mas na minha diz: que grande inutilidade, que grande inutilidade, nada faz sentido. Misericórdia. Inutilidade quer dizer tudo é inútil, nada faz sentido. O pior, querido, é que é assim que estão vivendo as pessoas. E muitos irmãos, muitos cristãos estão também vivendo dessa forma. Apesar de terem recebido Jesus Cristo na sua vida, mas continuam ainda pensando como antes, agindo como antes.
com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos ser transformados, ter uma mente diferente. Afinal de contas, nós temos Cristo. Afinal de contas, somos templo, morada desse Espírito Santo. Não podemos agir nem pensar da mesma forma que antes. Amém, queridos? Olha, nesse livro, Salomão, o autor, ele caminha assim, buscando sentido para a sua vida. Caminhando buscando sentido para a sua vida. E é da mesma forma que muitos nos tempos atuais estão vivendo. Estão buscando, irmãos, vivendo uma vida por viver, investindo nas incertezas, usando um método, querido, de provar, para ver se é bom, provar e errar, para primeiro tirar a conclusão. Quantas vezes, irmãos, nós escutamos os nossos filhos, quando damos para ele uma orientação, abrindo seus olhos para o perigo daquilo, muitas vezes a resposta é lamentável. O Senhor já viveu a sua vida. Deixa eu viver a minha. Deixa eu quebrar a cara. Misericórdia, Deus. É preciso provar, errar, para depois receber. Olha, querido, a resposta está exatamente aqui, no capítulo 12, no versículo 13 de Eclesiastes, quando o texto diz assim: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Amém, irmãos? Aleluia. Em primeiro lugar, irmãos, diante dessa situação, nós como igreja precisamos tomar uma atitude, nós precisamos avançar, nós precisamos ser uma igreja, irmão, apaixonada por Cristo, uma igreja apaixonada por Deus. Precisamos ser uma igreja apaixonada, alegre e confiante. Amém? Apaixonada por Deus, alegre porque a alegria do Senhor é a nossa força, e confiante porque aqueles que confiam no Senhor são como bons, se amam, não se amam, mas permanecem para sempre. Amém, queridos? Olha, irmãos, precisamos ser uma igreja apaixonada, alegre, confiante, e
acreditar somente na força do nosso braço. Não acreditar somente na nossa capacidade intelectual, na nossa formação. Não, irmãos. Não podemos ser esse povo. Acreditar só naquilo que eu posso produzir, só naquilo que eu posso fazer. Isso é viver acreditando em si mesmo, acreditando no seu potencial, como profissional naquela área. Veja o que diz o verso 3. Desse primeiro capítulo que nós temos. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, enquanto se esforça debaixo do sol? Amém? O que o homem ganha com todo o seu trabalho, que ele se esforça aqui debaixo do sol? É assim, irmãos, que a maioria das pessoas, inclusive nós cristãos, muitos, estamos pensando dessa forma. Achamos que o sentido da vida está exatamente aí, em trabalhar, trabalhar. Tem pessoas, irmãos, que são viciadas em trabalho. Preferem muito mais estar trabalhando do que estar em casa. Tem pessoas, querido, que caíram nessa armadilha do sistema mundano, que diz que você só vale aquilo que você tem, e por isso que você se escraviza cada dia mais, cada dia mais. Salomão, ele pensava assim, até que ele caiu em si. E ali no versículo 18, versículo 18 do capítulo 2, ele vai dizer: desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-la para aquele que me sucedeu. Está vendo você, irmão? Desprezei todas as coisas pelas quais tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-la para aquele que me sucedeu. Não sei se vocês estão entendendo. Deus aqui não está dizendo que você não tem que trabalhar. Não está dizendo que você não tem que correr atrás, que você não tem que batalhar. Mas Ele está dizendo que tudo isso é correr atrás do vento. Porque tudo aquilo que você faz para você em vida, um dia quando você for, você vai deixar para alguém que não se esforçou de nada para viver. Vamos sofrer. Então Salomão, ele caiu em si e ele percebeu. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos ser uma igreja cheia de sabedoria, sim. A gente precisa viver da graça e da sabedoria de Deus. Mas a gente precisa também ser essa igreja misericordiosa. A igreja que ama. Uma igreja sábia é uma igreja temente a Deus. É uma igreja
É uma igreja cheia da misericórdia de Deus. Aleluia. Os versículos 17 do capítulo 1, ele vai dizer assim: por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Porquanto maior a sabedoria, maior é o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Misericórdia. A gente não para para pensar nisso, na verdade. Mas estamos ouvindo aqui um relato de alguém que verdadeiramente se aprofundou nisso, viveu isso, e no final de tudo, essa é a resposta dele para nós, servos de Deus, cristãos da atualidade, do hoje. Salomão pensou, irmão, que ter muita sabedoria, ciência, conhecimento, o levaria a encontrar exatamente esse sentido da vida. E é assim que muitos também estamos vivendo. É assim que muitos estão se achando também. Mas nós, irmãos, precisamos entender que a tua capacidade profissional, a tua formação intelectual, teu trabalho, a sabedoria que Deus te deu, olha, que Deus te deu. Tudo isso, irmãos, são apenas ferramentas. Tudo isso são apenas ferramentas e meios que Deus te deu para que você pudesse cumprir a sua missão na terra. Para que você pudesse obter, para que você pudesse adquirir. Mas eu quero te dizer, querido, eu quero te falar nessa noite, todo esse teu potencial, toda essa tua capacidade, toda essa tua competência, longe de Deus, isso é em vão. Longe de Deus, isso não faz sentido algum. É como diz o texto que nós lemos, grande inutilidade. É inútil. Longe de Deus não faz sentido. Longe de Deus isso não tem valor nenhum. Pode ter valor para o mundo, a sociedade mudando. Amém, irmãos? Amém. Em terceiro lugar, olha, precisamos ser uma igreja que viva confiando que as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? A gente precisa, irmãos, viver pela fé. É assim que a palavra de Deus diz que o crente vive pela fé. Mas a fé em Deus não é na sua força, no seu braço, na sua capacidade. Você precisa confiar. E quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas coisas.
aquilo que Deus tem nos dado. Como é, irmão, que nós somos incapazes muitas vezes de dizimar aqueles que têm salários. Somos incapazes muitas vezes, irmão, de tirar uma oferta, sabendo que tudo que nós recebemos, que tudo que nós temos, foi Deus que nos deu. Precisamos, irmãos, crescer como a igreja confia em Deus. E quem crê verdadeiramente que as demais coisas vão ser acrescentadas. Que aquilo que ele tira, que aquilo que ele coloca no altar do Senhor, não vai diminuir nada, porque Deus vai acrescentar. Amém? Amém. Glória a Deus. Verso 8. Verso 8 do capítulo 2 diz assim: ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias, servi-me cantores e cantoras e também. Verso 8: e ouro, cantores e também de um harém, a delícia dos homens. Esse homem desfrutou de tudo de bom. Esse homem tinha tudo e muito mais. Riquezas, mulheres, que ele não sabia nem contar. Tudo isso, irmão, era uma busca de um sentido pela vida. A questão de ser, de ter, de obter as coisas, é assim que a gente vê as pessoas vivendo nos tempos atuais. Isso mostra claramente, irmão, o amor às riquezas, o amor ao dinheiro, o amor ao poder. Aleluia. Capítulo 5, e no verso 10 ele vai dizer: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Ei, vocês estão aqui? Vocês estão ouvindo? Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com o seu rendimento. Isso também não faz sentido. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, ser uma igreja que vive com paixão, que vive com confiança e não com prestígio. Misericórdia. O que mais a gente vê hoje é as igrejas vivendo com prestígio. Igrejas ricas, mas nós precisamos viver com paixão ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos viver com a alegria do Senhor, que Ele é a nossa força. Aleluia. Aqui nós aprendemos, irmãos, que não adianta achar que o seu trabalho, o seu conhecimento, que o ter tudo lhe trará a felicidade que você precisa. Não, nunca. Eu conheço muitas gente ricas que vivem vidas infelizes. Famílias que têm tudo, mas que não têm harmonia, amor e nem felicidade dentro de casa. Olha, irmãos, isso é uma mensagem de Deus para nós. Nós precisamos avançar como uma igreja que Deus quer. Não a igreja que nós queremos ser, mas a igreja que Deus
ser humano, irmão, viveu uma vida sem sentido, tão grande como nós estamos vivendo, como a sociedade atual está vivendo, uma vida sem sentido, um vazio enorme. Os dias atuais é o que mais nós podemos ver. Como é que pode, irmão, uma sociedade vivendo num tempo da modernidade, onde temos tudo ao nosso redor, e ao invés, irmão, desse tudo, encher o coração desse povo de alegria, enche de vazio, de incerteza, de insatisfação. Nós podemos ver as nossas crianças hoje, elas são adultos, adolescentes, jovens, adultos, mas vivem estressados, entediados. Olha, querido, Deus nos convida para ser a igreja que Ele quer. Esse é o modelo da igreja que Deus quer. Que sejamos essa igreja que vive pela paixão e a confiança, não pelo